Você está participando da quinta temporada da Hora 7. O capítulo de hoje é o capítulo 35. E, irmão Eldon, para a gente iniciar esse momento, eu gostaria de convidá-lo para fazer uma oração, para que Deus ilumine esse momento de reflexão, e em seguida você já pode fazer suas considerações sobre esse capítulo, tudo bem? Ótimo, vamos lá. Querido Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, por termos descansado, o Senhor ter nos abençoado com o sono reparador. Queremos te pedir que o Senhor continue conosco durante todo esse dia, em todas as atividades que vamos realizar. Quero te agradecer a oportunidade de iniciar esse dia, Senhor, em companhia dos irmãos aqui e também, Senhor, sentindo a tua santa presença. Que nós possamos ouvir a sua voz logo cedo e que sua voz possa nos acompanhar em todas as nossas atividades, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à Muito bem. vontade. Digamos assim, eu tentei fugir. O ano passado eu recebi o convite para participar e eu falei, não, chama a Raquel, minha sobrinha, ela está muito, muito bem, né, no questão dos estudos bíblicos, está dedicada, firme, forte. E aí, quando recebi o convite novamente, eu falei, pronto, agora eu vou ter que aceitar. Mas não esqueceram de mim, não. E isso é interessante, né, porque assim como Jeremias também no começo ele não por ele alegou ser jovem, né? Mas de certa forma os profetas ou as pessoas que são chamadas a falar, a dar uma mensagem, acabam sentindo um pouco o peso daquela mensagem e talvez a gente fique falando, olha, que mensagem que eu vou falar, primeiro lugar para mim, né? É um pouco, eu preciso estar bem para isso, né? Mas então eu agradeço a oportunidade mesmo porque a mensagem sempre ela vem em primeiro lugar para nós. Né? Então, o capítulo 35 vai dizer a incrível teimosia de Judá. Né? E aí, quando eu vou ler, eu vou pensar a incrível teimosia de Eldon. Né? No sentido de que Deus nos chama, nos alerta, nos avisa, e muitas vezes a gente quer continuar seguindo nossos próprios caminhos, as nossas próprias ideias, né? Talvez utilizando a nossa própria inteligência, querendo dizer assim, não, eu sei como lidar com essa situação, eu sou capacitado para lidar com isso, eu entendo as coisas, né? E entendo que toda vez que a gente quiser utilizar a nossa capacidade, os nossos conhecimentos, em detrimento do que Deus nos alerta, nós estamos sendo rebeldes, né? E Verdade. pensar em primeiro e estamos sendo teimosos também, né? Às vezes a gente insiste em uma coisa que a gente está vendo que o caminho não é esse, né? Então nós estamos falando de reis que quando teimam, quando o teimosia deles vai prejudicar toda uma nação, todo um povo, né? Vai trazer destruição não só para ele. Às vezes, digamos, eu tenho uma teimosia e eu vou ter um problema que vai atingir somente a mim, né? Agora, às vezes, quando eu sou parte de uma liderança, a minha teimosia, a minha desobediência à vontade de Deus, ela vai atingir aquelas pessoas também que eu estou liderando, né? Ou quando eu sou um pai de família, aquela teimosia vai atingir a minha família, né? Então, assim, nós temos oportunidade de ver quantas vezes Deus nos alerta para algumas coisas, nos chama atenção e como a misericórdia dele é grande, se renova a cada manhã, mas chega uma hora Verdade. que Deus precisa dar a última oportunidade, né? Então aqui nós vamos ver isso que aconteceu com o povo de Israel. Então o profeta Jeremias aqui anunciando
né, a mensagem que Deus tinha dado para ele. E eu acho aqui interessante, eu destaquei aqui que ele sentia uma força muito grande para falar aquilo. Ele queimava dentro dele, e ele dizia, como é que eu não vou poder falar essa mensagem? Né? Então, talvez seja uma oração que nós possamos ter hoje também, né? De que essa mensagem que Deus nos concedeu através da Bíblia, através do Espírito de profecia, que possa queimar tão forte dentro da gente que a gente não consiga guardar aquilo só para a gente, que a gente consiga levar aquilo a outras pessoas, né? Então, eu destaquei aqui a palavra da verdade, né, ele declarou, é como se fosse um fogo que ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Em Jeremias 29, né? Então, não conseguia mais conter. Isso foi importante por quê? Porque qualquer coisa, qualquer mensagem que você tem, você encontra a primeira barreira, né, para comunicar alguém, para falar com alguém, a primeira barreira que você encontra, se a mensagem não estiver ardendo no seu coração, você desiste, né? E ele teria todas as razões, o medo, a insegurança, com a própria vida, né? Mas ele não desistiu, né? O profeta não desistiu. Então, assim, o povo de Judá, a Bíblia, aqui o Espírito Profeta está dizendo, o povo de Judá tinha desobedecido às palavras do Senhor e estava prestes a sofrer terríveis juízos. Então ele estava alertando, olha, se vocês continuarem desobedientes, as consequências vão ser terríveis, né? Mas se vocês se arrependerem, Deus vai usar de misericórdia e vai trazer o outro lado, né? É interessante a gente pensar isso, né? Sempre que o sofrimento que o povo de Israel tinha, ele não é simplesmente um sofrimento à toa, né? Deus tinha alertado e também Deus tinha dado o outro lado, tinha dado a visão do que aconteceria se eles obedecessem. Então a gente escolhe se a gente vai querer sofrer ou se a gente vai querer estar bem, de acordo com a vontade de Deus. Mas a gente acaba, às vezes, escolhendo ser rebelde, né? Uma coisa interessante também que eu achei aqui desse capítulo é que fala, né, o sofrimento deles seriam proporcionais à luz que tinham desprezado e rejeitado. O desagrado de Deus cairia sobre eles como um último esforço para desviá-los do seu mau caminho. Então, veja, até mesmo no sofrimento, às vezes Deus está usando esse sofrimento para nos chamar, nos desviar do caminho errado, né? É como o pastor que usa o cajado, que às vezes dá uma batida na ovelha para ela entrar no caminho certo, né? Não é maldade, não é porque quer machucar, não, ele quer colocar no caminho, porque sabe que o caminho, o outro, vai levar à morte, não tem jeito, né? E dessa forma Deus também declara, não só o Jeremias ali vem mostrar que o outro lado, como ele vai trazer essa esperança, dizendo, olha, dias virão em que virá um rei, um renovo, né, que vai seguir o caminho, que vai nos colocar, né, aqui ele fala em Jeremias 23, 5, 6, dias virão em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva. Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é nossa justiça. Os que escolhessem viver uma vida santa em meio à apostasia receberiam forças para testemunhar por ele. Então, trazendo para os nossos dias, cada vez mais a gente sabe que nós vamos precisar buscar força de Deus, força dos altos, para subsistir em meio à grande apostasia que nós vamos, em breve, estar... Nós já estamos vivendo, mas cada vez mais forte e impositiva, né?
onde nós vamos ter que nos posicionar diante de a quem nós vamos adorar, né? A quem nós vamos seguir, né? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? Não viverá pela sua inteligência, pela sua capacidade de entender o contexto mundial e saber a quem vai seguir, a quem vai se aliar, né? Então, ontem, conversando com o meu cunhado Gerson Miranda, que é o pai da Raquel e tal, e eu queria ainda me desviar um pouco de estar aqui hoje, eu falei, Gerson, você podia estar lá falando que você entende mesmo essas coisas, é um nome para vocês convidarem aí, né, o Gerson Miranda, e ele comentava que desse capítulo, né, uma coisa interessante é o testemunho que Daniel dava ao rei Nabucodonosor. Então, aqueles jovens, aquela parte do povo que foi levado para a Babilônia já na primeira vez, eles deram um testemunho muito forte para o rei Nabucodonosor. Por outro lado, os reis, que eram os líderes, né, então ele olhava para o povo, olhava para Daniel e falava, esse povo é muito abençoado, esse povo é de Deus, esse povo realmente merece viver, merece se crescer na terra, né? Mas quando ele olhava para a liderança, para o rei, né, ele falava, não é possível, existe um contraste muito grande aqui, né? O que é que o que um vive e o que o outro faz, né? Então Deus estava dizendo, através das mensagens que deu a Jeremias várias vezes, para se sujeitar a Babilônia, que era o reino que estava crescendo, e já a Síria e o Egito estavam em decadência. Quem deu essa informação? Não foram os espiões, não foi a inteligência, né, que falou, olha, se alia com Babilônia porque os outros vão cair, vão perder, né? Essa informação foi dada do alto dos altos da maior inteligência do universo, que é Deus. Mas talvez os reis, né, aqui, começando, né, com Joaquim, depois o Joaquim, e terminando lá em Zedequias, por último, que aí arruinou de vez com Judá, eles quiseram seguir suas próprias informações, né? Talvez os seus conselheiros, né, tenham falado, não vamos mais aceitar pagar impostos, não vamos mais aceitar sermos sujeitos ao reino da Babilônia, vamos nos unir aqui ao Egito, vamos guerrear e vamos vencer, né? Isso foi o que levou à ruína de Judá. Então hoje nós temos um testemunho a dar, né? E eu muitas vezes eu já ouvi isso de amigos, né, que falavam assim, mas você não é adventista? E eu falei, sou. E você não vai fazer isso no sábado, não vai tocar e tal? Falou, não. Mas fulano de tal toca e faz e não sei o quê, né? E aí a gente fica naquele, né, você não vai falar que que o irmão está errado, nem nada, porque isso é uma coisa de cada um. Mas a gente tem que ver que o testemunho que uma pessoa dá, ele também é observado por um outro testemunho de outro que está dando. Então, é uma responsabilidade muito grande de todos nós, né? Que temos que dar um testemunho que não contradiga o testemunho do outro, né? E eu realmente fico muito feliz, assim, eu tenho visto acompanhado ultimamente o trabalho dos jovens, especialmente depois da pandemia, né? Como tem crescido as oportunidades e como os jovens têm trabalhado e feito lives e também ações presenciais. E aí, o que acontece? Esse testemunho está aí para o mundo ver, né? Mas aí, de repente, venho eu e dou um testemunho contrário, né? Isso enfraquece a verdade, né? Então, e aí quem vê isso, né? E no caso o profeta Jeremias, ele fala, nós temos que nos arrepender e mudar o caminho para dar o testemunho correto, né? Bom, trazendo ainda para os dias de hoje, eu vou ler aqui uma outra parte que fala assim, né?
Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada sem pagar-lhes o devido salário. Isso não é uma frase de hoje, né? Isso é a frase lá do tempo do rei que Jeremias falou. Por quê? Porque Joaquim construiu um palácio todo luxuoso, né? Enquanto ele deveria estar buscando a reforma e o bem da nação, então ele estava preocupado com suas próprias luxúrias, com o seu próprio desejo, né? E hoje a gente vê, né? Imagina você imaginar que as pessoas, no meio de uma situação como nós temos hoje, as pessoas desviam dinheiro da saúde, de sabendo que vai trazer uma consequência de morte de muitas pessoas, né? Então, mas ai daquele que pega esse dinheiro e desvia de uma forma achando que está ganhando alguma coisa. Não está, não. Está perdendo muito. Eu também queria destacar aqui uma parte que eu achei muito importante e trazendo para os nossos dias sempre, né? Especialmente para mim, né? Em relação à minha vida espiritual, a forma como eu tenho lidado com as situações e as minhas escolhas, né? Talvez me guiando pelos meus próprios conhecimentos, pelas minhas próprias qualidades, né? Aqui lá na página 188, né? Ela fala assim: Deus estava bondosamente procurando advertir o povo de Judá para o seu próprio bem. Aí ele fala: ele se compadece dos que lutam na cegueira de sua própria teimosia. Procura iluminar-lhe a mente em trevas e ajudar aquele que está contente consigo mesmo a se sentir insatisfeito e buscar uma comunhão mais próxima com o céu. Muitas vezes a gente está satisfeito, a gente olha às vezes para nós mesmos e fala assim: não, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sirvo e tal. Mas Deus quer que Ele quer nos revelar, quer abrir nossos olhos para que a gente se sinta insatisfeito, fala: não, eu preciso melhorar. Né? É muito perigoso quando a gente se acha muito bom, muito digamos, entre aspas, santo, né? E não consegue enxergar. Mas Deus está querendo nos abrir os olhos. Eu entendo que a cada manhã, a oportunidade que os que participam dessa hora 7 têm de estar estudando isso e vendo as advertências que Deus deu ao seu povo, e agora trazer para si e falar assim: não, Deus está trazendo essa advertência para mim. Eu preciso abrir meus olhos, eu preciso buscar uma comunhão mais próxima do céu. E assim foi com o povo de Israel, e assim é conosco, né? Deus adverte, Deus alerta para as situações que vão acontecer se nós continuarmos na nossa teimosia. Às vezes Deus pesa a mão, mas com o objetivo de nos acordar, de nos salvar. E aí eu queria dizer, terminando aqui, que é uma forma que Deus tem sempre nos buscando a nossa salvação, a parte que diz: a mão que humilha até o pó é a mão que ergue aquele que se arrepende. Aquele que aceita o castigo pergunta: o que quer, Senhor, que eu faça? Né? Amém. Jeremias, ele sofreu bastante. Né? Ele foi perseguido, o que escreveu foi queimado, depois escreveu novamente, ele persistiu nisso, né? E às vezes a gente, né, aproveitando aqui, a gente pode estar sofrendo alguma coisa, a gente pode estar sentindo algum problema, pensando talvez assim: ah, será que Deus me abandonou? Como é que está a situação do mundo todo, a minha situação, né? Mas se a gente abrir os olhos, a gente não vai questionar, não vai reclamar, a gente vai perguntar: Senhor, o que quer que eu faça? Né? O que será que na minha vida eu preciso fazer para me colocar em suas mãos, para fazer a sua vontade? Né? Então, eu acho que hoje é essa mensagem que a gente precisa ter. O que é, Senhor, que eu preciso fazer? O que é que eu preciso tirar da minha vida para que esteja errado? Né? Onde é que está o meu orgulho, onde eu olho para mim mesmo e acho que eu sou muito bom,
né? E estou satisfeito com a minha vida espiritual ou com as coisas que eu faço, né? Mas se Deus nos chama, nos alerta a fazer a sua vontade, e cada vez mais a gente precisa estar realmente pensando que esses dias serão dias difíceis, não serão dias fáceis, não serão dias cômodos, né? Verdade. Mas a gente tem que estar escolhendo fazer a vontade de Deus. Esse é o meu desejo para mim. Entendo que não é fácil, mas é o desejo que Deus tem para cada um de nós, que a gente possa buscar a viver de acordo com a sua vontade acima de todas as coisas. É isso, gente. Amém. Foi uma mensagem riquíssima, irmão Eldon. Parabéns aí pela inspiração. Realmente deu para perceber que o Espírito Santo te usou e muitas lições foram aprendidas. Enquanto você falava, até o título do capítulo de hoje nos remete a isso, da questão da teimosia, que é uma coisa negativa, mas tem um aspecto da perseverança, que a Bíblia fala que é uma qualidade. E aí eu fiquei pensando, qual é a diferença entre teimosia e perseverança? E aí, no transcorrer da sua fala, eu cheguei à seguinte conclusão, eu gostaria do seu comentário, do seu ponto de vista em relação a isso, que a diferença entre ser teimoso e ser perseverante vai depender do seu relacionamento com Deus. Quando você tem comunhão, você vai saber o caminho certo a seguir e vai ser perseverante. Quando você não tem comunhão, você não vai saber qual é a vontade de Deus, então você pode estar persistindo, sendo teimoso em um caminho que não te conduzirá à vida eterna. Eu não sei se o senhor concorda comigo nesse aspecto. Eu concordo verdadeiramente 100%, porque o que acontece? Ser teimoso é você conhecer, eu tinha pensado isso, inclusive, hoje de madrugada, né? Como Satanás, por exemplo, ele se sentiu na vontade de ser igual a Deus, ele sabia, conhecia Deus, mas ele quis fazer a própria vontade dele, e ele foi teimoso até o fim, né? Será que, e até hoje, será que ele, muitas vezes ele não pensa assim, eu tenho razão, né? E vai seguindo o caminho dele mesmo, apesar de tudo, todos os avisos, de todos os conselhos, de todas as consequências, toda a informação, né? Ele continua sendo teimoso. Agora, o perseverante é aquela pessoa que conhece a vontade de Deus, mesmo com a dificuldade para obedecer, ele tem a decisão, já desde o começo, a decisão inicial, de não arredar o pé, de fazer a vontade de Deus, né? Essa é uma decisão que precisa ser do começo, né? Enquanto a gente não decide isso, a gente vai abrindo brechas para a gente não fazer a vontade de Deus, né? Eu falo de mim mesmo. Então, muitas vezes a gente vai pensando, mas isso aqui poderia ser assim, poderia. A gente começa a racionalizar as coisas, a achar os nossos próprios caminhos, né? A gente está sendo Verdade. teimoso. Agora, quando a gente quer ser perseverante, a gente vai seguir a vontade de Deus e vai, claro, buscar sempre saber, Senhor, o que quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? O que é que eu preciso fazer? Né? Isso é perseverar. E vamos perseverar aí até o fim, gente. Amém, amém. Eu achei sensacional, porque quando a mensagem fica muito bem relacionada, porque quando nós pensamos que o relacionamento com Deus é o centro para sermos perseverantes, aí quando você fechou com a questão do testemunho, né, que sejamos boas testemunhas de Deus, isso também deve ser em consequência de um relacionamento, né? A gente sabe que seja essa o resultado da nossa amizade com Deus, o bom testemunho. E aí, ainda nessa pegada do relacionamento com Deus, você fechou, que eu achei extraordinário a live de hoje, com a mensagem, né? O que eu posso fazer? O que eu posso retirar da minha vida? Em que eu posso melhorar
para que a minha vida espiritual seja melhor, mas acima de tudo também que eu possa fazer o meu mundo, né, o meio em que eu vivo, um mundo um pouquinho mais feliz, levando alento, esperança para as pessoas. Achei sensacional a mensagem de hoje. Quero agradecê-lo ricamente, de coração, pela riquíssima mensagem de reflexão que nós tivemos. Você que está aí nos assistindo ou que vai assistir essa reflexão depois, está convidado para conosco, às 7 horas da manhã, fazer parte desse time, para juntos termos esse momento de reflexão. Quero convidá-lo, o irmão Eldo, mais uma vez, para fechar esse momento com a oração. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a buscar sempre conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. Amém. Que nós possamos ser perseverantes na Tua verdade, na Tua palavra, nos Teus caminhos. Nós possamos ter a cada manhã renovada em nossa vida a esperança do breve reencontro contigo nas nuvens do céu, Senhor. Nós Amém, não olhemos para o mundo e também para nós mesmos como detentores do conhecimento e da sabedoria, mas que nós possamos ter em Ti, Senhor, o guia, o nosso mapa, a nossa bússola para seguir aonde o Senhor mandar. Amém, Senhor. Abençoa cada jovem aqui presente, Senhor, aqui, aqueles que vão ouvir, aqueles que já estão ouvindo. Dê a eles, Senhor, sabedoria para seguir nesse mundo mal, testemunhando da Tua verdade e que possam ter, Senhor, o coração aquecido de forma tão grande, tão forte dessa mensagem, que eles, assim como foi Jeremias, não consigam segurar e não tenham medo, não tenham hesitação, sempre confiança em Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço no Teu santo e maravilhoso nome, hoje e sempre. Amém.